O café que chega no Vale do Paraíba paulista no final do século XVIII, ele vai exigir uma nova solução arquitetônica, porque o café demandava muito mais mão de obra e muito mais espaço e muito mais áreas. Por exemplo, precisava das senzalas maiores, tulhas para armazenar o café, o terreiro, ranchos para as tropas. Então, os fazendeiros, eles têm que pensar onde e como construir a sua casa. Há uma tradição no Vale do Paraíba que antes de iniciar a construção da casa, durante alguns dias eles soltavam vacas ou cavalos ou mulas e observavam o lugar de dormida desses animais. Onde os animais dormiam dias seguidos, ali eles escolhiam o espaço para levantar a casa da fazenda. Normalmente, o conjunto arquitetônico era construído em taipa de pilão. O que é a taipa de pilão? É uma técnica construtiva que os árabes levaram para a Península Ibérica e que os portugueses trouxeram para o Brasil e que se adaptou muito bem nessa região do Médio Paraíba. Esta parede começou a ser construída na década de 1840, numa época em que não havia engenheiros, não havia arquitetos, mas havia o mestre taipeiro, aquele homem, talvez até analfabeto, mas que tinha a capacidade, a sabedoria de saber construir uma parede como essa, orientando os escravos na construção. É uma parede construída com terra socada. E as paredes internas, chamadas de pau a pique, ou taipa de mão ou de sopapo, que é uma técnica muito simples. Você fazia um trançado com madeira e taquara, e depois que você trançava e amarrava essas taquaras nas madeiras a pique e pau a pique, você molhava o barro e com as mãos você ia socando esse barro, colocando esse barro. Aí taipa de mão também, ou taipa de sopapo. Então, por que as casas eram tão grandes? Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que as famílias eram numerosas. Normalmente, um fazendeiro ele tinha de 10 a 14, às vezes 18 filhos. Moravam com eles, além da família, mais os chamados agregados. Ou seja, uma parente viúva, ou então eles tinham o padre capelão, o professor que vinha morar na fazenda, e todo aquele mundo de pessoas que visitavam a fazenda e que se hospedavam na fazenda. Por isso que as sedes eram muito grandes. Na primeira fase do café, por exemplo, a fazenda do Pau d'Alho, em São José do Barreiro, que é uma das fazendas mais antigas, que data da década de 1820, é um exemplo da arquitetura mais rústica, da arquitetura mais funcional, da arquitetura ainda preocupada com a defesa, material empregado a pedra, os grandes muros. É uma casa baixa, é uma casa ainda construída também com uma certa influência da arquitetura de Minas e dos engenhos de açúcar do Rio de Janeiro. No segundo momento, que vai de 1850 a 1870,
que é o auge da produção de café no Vale do Paraíba Paulista, essa casa ela já sofre uma mudança radical. Então a casa vai ser maior, já há uma preocupação não só com o uso do espaço, mas com a estética, com o material de construção. O fazendeiro começa a gastar porque ele vai viver mais tempo na fazenda. Um contraste interessante na casa tradicional rural vale paraibana e brasileira. Você tem uma casa construída com técnicas brasileiras e ao mesmo tempo a casa reflete uma maneira de viver europeia, que na verdade a Fazenda Resgate seria um pequeno palácio francês engastado nas florestas e nos cafezais do município do Bananal. A Fazenda dos Coqueiros foi construída em 1855. O primeiro dono da fazenda foi considerado um Dom Juan na corte. Ele era muito bom para os escravos, ele não maltratava os escravos, ele ensinou os escravos a tocar banda de música, que aonde ele passava os escravos tocavam para ele. Aqui são moedas encontradas soterradas, tá? Todas a gente encontramos enterradas. As duas em cima do papel, que vocês estão vendo, foi o dinheiro de Bananal. Bananal tem o seu próprio dinheiro, foi cunhado aqui mesmo, tá? Aqui é marfim com prata, foi encontrado enterrado. As penas são originais dos índios que tinha na região. As chaves são casas que tinha em volta da fazenda. Esse cachimbo aqui, ó, o menino foi pescar e cavucando na beira do ribeirão para tirar a isca, achou um panelão de ferro enterrada. Quando ele tirou a panela, estava uma latinha dentro da panela e dentro da latinha estava esse cachimbo aí. A USP levou para analisar e disse que é original de um preto velho. Aqui é o único banheiro da fazenda, ó. Aqui eles criavam porcos aqui embaixo, eles faziam necessidade, os porcos comiam, depois eles matavam o porco para comer de volta. A Fazenda Neuchatel é de 1885 e atualmente está sendo restaurada. Para que esse restauro seja fiel ao seu estilo, nós precisamos de alguns depoimentos de algumas pessoas que moraram dentro da casa, no entorno da casa e procuramos também algumas fotos. Ela apresenta algumas características incomuns na arquitetura do Vale do Paraíba. Por exemplo, encontramos uma enorme roda d'água que fazia o beneficiamento do café, do milho e servia também para tocar algum maquinário para uso domiciliar. No dia 15 de novembro de 1889, os militares dão um golpe, derrubam o império e exilam a família imperial. Nenhuma voz se levanta, porque os fazendeiros que representaram no passado o apoio político ao império, sentindo-se traídos pela princesa Isabel, se recolhem
as suas fazendas e assistem à agonia de todo um período da história do Vale do Paraíba, restando a memória, as histórias, as sedes de fazendas, os objetos e os retratos imobilizados na parede.